Graças e paz, irmãos. Eu que agradeço, né, o convite, a confiança do pastor, né? Deus continue abençoando essa igreja e dando crescimento cada vez mais. Amém? Nós vamos trabalhar dentro do tema Jesus Transforma, que foi solicitado para mim, né? Estou aqui encerrando a campanha de missões nacionais, a junta na qual eu faço parte, né? Eu sou missionária em formação, tenho aí já caminhando aí para mais ou menos uns 3 anos já de missões, fazendo missões. Estava em Aparecida, mas estava no povoado de Aparecida. Logo no início, quando nós viemos aqui, fomos apresentadas como missionárias que estavam trabalhando, eu e a minha dupla e toda a equipe, como missionárias que estavam trabalhando lá no povoado de Aparecida, mas fomos remanejadas e atualmente estamos trabalhando em Nossa Senhora da Glória, junto com os outros missionários, trabalhando juntos agora como equipe. Não apenas como dupla, mas como equipe. Então, como eu falei, eu sou missionária em formação da Junta de Missões Nacionais, mas também radical sertanejo, né? Acho que alguns irmãos alguns têm conhecimento, mas mais à frente falaremos mais sobre esse projeto. Mas, sem me estender muito, vamos ler aí a passagem bíblica dentro do tema Jesus Transforma. Abram suas Bíblias aí em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. O irmão projeta aí para mim, por favor. No slide eu não tenho. Bom, vamos ler. Eu vou ler na versão NVI, mas os irmãos acompanhem na sua versão. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, eu quero iniciar aqui fazendo uma breve contextualização para os irmãos. Bom, o texto, né, de 2 Coríntios, o capítulo 5, faz parte da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, por volta lá do ano 55 depois de Cristo. Foi com o objetivo de defender seu ministério apostólico, corrigir comportamentos e esclarecer doutrinas. Este capítulo, em particular, é o capítulo 5, toca em temas como a esperança na ressurreição, a reconciliação com Deus e a nova criação em Cristo. Ele se insere em um contexto de dificuldades e desafios enfrentados por Paulo e pela comunidade cristã primitiva. Paulo havia fundado a igreja em Corinto durante sua segunda viagem missionária, lá em Atos capítulo 18. Os irmãos podem conferir depois. Após algum tempo, ele teve que deixar a cidade e, enquanto estava em Éfeso, soube de várias divisões e problemas na igreja de Corinto, incluindo disputas internas, imoralidade e questões sobre liderança. Em 2 Coríntios, também, Paulo ele responde a críticas que surgiram contra a sua autoridade apostólica, em parte por causa de suas viagens missionárias e sua maneira de agir, que não se alinhava com as expectativas de alguns líderes em Corinto. Ele é acusado de falta de eloquência ou de mudar planos. O capítulo 5, especificamente, ele busca reforçar a ideia de que sua missão é divina e não
uma busca por glória pessoal. Então, vamos trabalhar o primeiro ponto. Letícia, passa aí para mim, por favor. Isso. Tem aí o primeiro ponto que eu coloquei como a esperança da ressurreição e nova criação, para que a gente possa estar meditando um pouquinho sobre o capítulo, mas em especial o capítulo 5 e o versículo 17. No início do capítulo, no capítulo 5, Paulo, ele fala sobre a tenda, ou seja, o corpo humano, né? Que será trocada por um edifício eterno nos céus. Nós poderemos ver isso, os irmãos podem conferir. No verso 1, o que se refere à esperança da ressurreição e à transformação do corpo mortal em glorioso. A ideia de nova criação em Cristo também é ressaltada. Algo que é explicado de forma mais clara em Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, aí nós caminhamos para o segundo ponto, onde diz que a justificação e a missão de Paulo. A passagem também ela reflete sobre a justificação dos cristãos, que não se baseia em obras, mas na graça de Deus manifestada através de Cristo. Paulo se coloca como um instrumento da obra divina de salvação, não buscando a aprovação humana, mas confiando na aprovação de Deus. Ou seja, Paulo se colocou à disposição e confiou no propósito do Senhor para a vida dele. E nós colocamos tantas barreiras para fazer a obra do Senhor, né? E aí eu vou compartilhar um pouco, um breve testemunho, é breve mesmo, porque o testemunho é gigantesco, mas como eu tenho que dividir o meu tempo, eu vou falar só vamos colocar aí a segunda fase. Então, eu passei pelo Radical Sertanejo, como eu falei de início, e embora hoje eu seja uma missionária em formação, ainda me considero um radical sertanejo. Uma vez radical, sempre radical, a gente sempre brinca com isso. Bom, eu passei por vários processos com Deus, até estar aqui hoje, nesse momento, pregando aqui para os irmãos, falando da palavra de Deus e cumprindo o propósito. Quando eu vim para o Radical, eu estava esperando em Deus. E não é isso que os irmãos estão pensando, viu? Eu estava esperando em Deus uma resposta. Eu estava passando por um processo e eu estava esperando em Deus uma resposta profissional. Por quê? Porque eu já tinha passado por muitas frustrações na vida e eu estava nesse momento aí que eu estava precisando de uma resposta no momento profissional. Só que eu estava numa quebra de braços com Deus. A primeira vez que eu recebi a proposta para o Radical, eu disse a Deus que eu queria ter uma profissão. E aí, ele sabia que eu queria, e depois de tantas tentativas frustradas, isso quer dizer, tentando uma coisa, tentando outra, eu me encontrei na enfermagem. E aí Deus teve misericórdia e permitiu que eu concluísse o curso, glória a Deus, depois de muito trabalho. Eu consegui concluir esse curso. Então, só que aí depois que você se realiza profissionalmente, a tendência é o quê? Eu vou aproveitar, né? Mas, ou seja, eu esqueci aquilo ali, o que eu tinha, o meu acordo que eu tinha feito com Deus, né? Eu consegui o que eu queria, porém, eu não cumpri o acordo que eu tinha feito com Deus. Continuei ali na quebra de braço. E aí o que aconteceu? Chegou lá, eu disse, poxa, Senhor, ralei tanto, comecei a colocar currículo. Usei contatos, ou seja, esses contatos eram amigos e parentes. E aí, para me ajudarem, né? E nada. Fui em agências, paguei e nada. E aí, a gota d'água, né, foi quando eu fui lá num respectivo lugar. E aí, não deu certo. Passei o dia, que eu morava no interior de Carmópolis, e aí a gente tinha que sair 5 e pouca, né, estudante, sem
muita coisa, né, muitas condições financeiras, e o carro dos estudantes saía às 5 e pouca da manhã. E eu vim às 5 e pouca da manhã, só para ser atendida o quê? 7 e pouca, 8 horas, por aí. Não lembro exatamente o horário, mas foi por aí, que eu seria atendida, e aí com essa proposta de trabalho. Mas aí, quando chegou, mais um não. E aí, até hoje tem lá em casa, que eu deixo no guarda-roupa. Deixei lá no guarda-roupa para me lembrar. Quando eu vou de férias, que eu abro o guarda-roupa, está lá, o bolo de currículo. Eu só cheguei em casa nesse dia, muito frustrada, e eu disse, Senhor, já deu. Agora é com o Senhor. Cansei. E aí, era tudo que Deus queria, né? Era tudo que Ele queria. Ah, minha filha, agora você se lembrou do nosso acordo, né? Eu disse, então, agora é com o Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. Então, o que é que aconteceu? O Senhor veio a segunda proposta para o radical. A mãe das meninas, que é Rabi e Rebeca, gêmeas, que uma delas é minha dupla, ela ligou para mim e disse, Índia, faça a inscrição. As meninas já fizeram, só falta você. Aí eu disse, pronto, é isso mesmo. Eu não pensei duas vezes. Eu disse, pode me mandar o link que eu vou fazer. E aí eu fiz, chorei bastante. Porque lembrei, né, de todo o processo que eu tinha passado e que essa era a resposta que eu precisava. Ah, Índia, mas você só foi porque não conseguiu aquilo que você estava almejando. Pois é. Mas será? Pare e pense. Eu estava tão eufórica, porque eu estava realizada, Deus permitiu que eu alcançasse aquilo que eu queria, mas será mesmo que se eu tivesse alcançado, né, o meu propósito de ter me realizado profissionalmente, sei lá, estar ali atuando na minha profissão, se desse tudo certo, eu estaria aqui? Provavelmente não. Estaria cumprindo os propósitos de Deus? Provavelmente não. Eu estaria fazendo outras coisas. Então, é engraçado porque se fosse por exemplo, você só veio, como eu falei, você veio só porque não se realizou profissionalmente. Mas tem uma questão também, né? A mãe das meninas é missionária. E aí ela ficava falando um monte de experiência que ela tinha passado no campo missionário. Ela não foi pela Agência de Missões Nacionais, mas ela tinha passado por muita coisa ruim no campo, muita experiência ruim. E aí ela caminhava com a gente na rua ou voltando da igreja, e ela sempre ficava dizendo as experiências ruins e perguntando para a gente, é isso mesmo que vocês querem? É isso mesmo que vocês querem? Muita coisa ela contou para a gente. Então, assim, eu vejo que foi a vontade de Deus na minha vida. E vejo que foi plano do Senhor e foi propósito dele para que eu chegasse aqui. Porque até o último dia foi prova. E eu disse, Senhor, porque era o dia de viajar, né? Que a gente ia para Juazeiro. E aí eu disse, eu não estava praticamente sem mala para viajar. Ia viajar e não tinha nem mala. Comprei a mala praticamente nos 45 do segundo tempo. E aí, Senhor, se for... E eu, antes de sair de casa, vim para aqui, para Aracaju, para pegar o ônibus para ir para Juazeiro, eu sempre falava, Senhor, se for para envergonhar o nome do Senhor, se for para, sabe, envergonhar mesmo o nome do Senhor, que o Senhor não permita que eu viaje. E aí começou as coisas, né? Começou uma coisinha aqui, uma coisinha ali, eu disse, oi, não vai dar certo. Mas aí, no final, sempre dava tudo certo. A mãe das meninas estava sempre ali apoiando e sempre dizendo, é isso mesmo que vocês querem? É isso mesmo que vocês querem? E a gente, não, a gente vai. E eu estou aqui hoje, pregando a palavra do Senhor, me coloquei à disposição do Senhor e estou aqui pregando a palavra dele. Mas, voltando, né, aqui para o capítulo 5, foi só um parêntese, mas, voltando aqui para o capítulo 5, de 2 Coríntios, ele tem uma forte
um forte enfoque na reconciliação com Deus. Através de Cristo, a esperança da ressurreição futura e a transformação dos crentes em uma nova criação, com a responsabilidade de anunciar a mensagem ao mundo. Então, 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. E aí a gente entra no ponto crucial da mensagem, que é o tema Jesus transforma, né? Jesus transforma. Então, este versículo é um dos mais poderosos e centrais, pois ele fala diretamente sobre a transformação que ocorre na vida de quem se entrega a Cristo. O apóstolo Paulo, ao descrever aos Coríntios, declara que, ao se unir a Jesus, a pessoa não é apenas modificada, mas se torna nova criatura. Isso explica uma mudança profunda e completa, como se fosse um novo nascimento espiritual, deixando para trás o velho eu marcado pelo pecado, para viver uma nova vida marcada pela graça de Deus. A transformação promovida por Cristo é descrita como algo definitivo e total. As coisas antigas já passaram, isso significa que tudo que fazia parte do seu passado fica no passado, fica esquecido. Seus erros, falhas, pecados e até a sua identidade anterior é superado pela renovação em Cristo. A pessoa agora tem uma nova identidade, uma nova natureza e uma nova forma de viver, em conformidade aos princípios do reino de Deus. Este versículo, portanto, sublinha a promessa de uma nova vida com Jesus. A transformação não impede da força de vontade humana. Perdão, irmãos. A transformação não depende... Estou sem óculos, viu? Perdão. A transformação não depende da força de vontade humana, mas da ação do Espírito Santo, que capacita o cristão a viver de maneira totalmente diferente, refletindo o caráter de Cristo. Isso oferece esperança de renovação e restauração a qualquer pessoa, independentemente do seu passado, quando se rende a Cristo. Bom, enfim, 2 Coríntios 5,17 revela que Jesus transforma completamente a vida daqueles que se entregam a Ele, fazendo-os uma nova criação com uma nova identidade e um propósito em Deus. Muitas pessoas estão esperando por você. Um familiar, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um colega de escola. E ou até mesmo pessoas, não sei se os irmãos encontram esse tipo de pessoas, mas na minha rotina diária, recorrente, encontrar pessoas que você só vai ver uma vez. Você vai falar com ela e você provavelmente não vai ver ela mais nunca na sua vida. Só se Deus permitir. Mas essas pessoas também precisam conhecer o amor que nós conhecemos, que eu e você conhece. Também precisa conhecer Jesus. Esse Jesus que transforma, esse Jesus que me transformou, esse Jesus que te transformou, esse Jesus que te alcançou. Então, essas pessoas também precisam conhecer esse Jesus que transforma. Então, como eu disse, muitas pessoas estão esperando por nós. Primeiro, nosso primeiro olhar, eu estava até conversando com a irmã, que eu esqueci o nome dela, Gabi, né, Gabi? Gabi, estava até conversando ali com ela, a gente estava compartilhando um pouquinho. E eu até falei para ela, ela disse que está tendo um estudo, me permita, viu, minha irmã? Está fazendo um estudo com
com a avó, compartilhando da Bíblia com a avó dela. E eu disse, você está certa, porque o nosso primeiro campo missionário é a nossa família, é a nossa casa. Não adianta eu sair para pregar para os de fora, sendo que os de dentro ao meu redor estão perdidos. Então, tenham em mente que o seu primeiro campo missionário, a primeira pessoa que você tem as primeiras, né? Pessoa que você tem que identificar como uma pessoa que precisa de transformação, uma pessoa que precisa conhecer esse Jesus que você conhece, é o seu familiar, é aquele que dentro do seu meio ali está perdido, vamos colocar assim, está perdido sem conhecer a Jesus. Então, busque o de fora, mas também busque os seus familiares, busque os seus amigos, busque o seu colega de trabalho, aquelas pessoas que convivem com você, apresente a ele esse evangelho transformador, apresente a ele Jesus. Então, compartilhando um pouquinho aí do trabalho, do que a gente faz, né? A proposta de hoje não é eu falar sobre o projeto Rota do Sertão, porque quem esteve aqui junto quando o missionário Rony Mário, que também faz parte do meu projeto, do projeto Rota do Sertão, do meu projeto não, né? Também faz parte do mesmo projeto que eu, o Rota do Sertão. Ele esteve aqui e ele falou sobre o projeto Rota do Sertão. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um pouco do que é a Junta de Missões Nacionais, um pouco do que esse Jesus que nós pregamos, que transforma, do que esse Jesus, que está aqui nessa camisa, que nós estamos vestindo, que eu estou vestindo, que os irmãos estão vestindo aí, dizendo que Jesus transforma, o que ele está fazendo, não só aqui em Sergipe, mas através de projetos que a Junta de Missões Nacionais tem, ele está alcançando e transformando pessoas que eu e você não podemos alcançar. Então, tá aí, os irmãos estão vendo, o primeiro é a Cristolândia, né? A Cristolândia é um projeto, já está dizendo, né? Cristolândia faz uma associação à Cracolândia. Então, são missionários que estão ali pregando e cuidando desses dependentes químicos. A Cristolândia é um programa de ressocialização que visa a reinserção social de pessoas usuárias de drogas que vivem nas ruas. Então, na Cristolândia, o que acontece na Cristolândia? Essas pessoas que têm o interesse de chegar até lá, né? Até o local, eles vão lá, eles tomam banho, recebem alimentos e eles têm a opção, né, de ou ficar lá para ir para outra fase de desintoxicação, que é onde eles começam a fazerem os tratamentos, ou eles apenas ficam indo lá e tendo esses cuidados que a Cristolândia oferece. A Cristolândia é um local aberto, né? Os missionários vão a campo, lá na Cristolândia, lá na Cracolândia mesmo, os missionários vão alcançar eles, mas eles também têm total acesso, total liberdade de ir também até lá. Segundo um levantamento que foi feito, né, um levantamento anual que é feito sobre as ações que são feitas lá na Cristolândia, esse levantamento é de 2023, porque esse ano ainda não saiu, mas, segundo esse levantamento, 86 mil pessoas foram atendidas no ano de 2023, tá? 86 mil pessoas foram atendidas e mais de 1 milhão de refeições servidas na Cristolândia e mais de 1.900 acolhidos em nossas casas. Ou seja, essas casas são, como eu falei, como eles vão para lá para se tratarem à medida que eles
aceitam, né, passar por esse processo de desintoxicação, e os missionários estão lá dando total acompanhamento para eles. Então, o próximo projeto, por favor. O próximo projeto é o Viver. Né? O Viver é um programa que visa o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, preocupando-se com todos. Vou olhar por aqui, porque por ali eu não estou vendo nada. Preocupando-se com todos os aspectos deste público físico, intelectual, relacional, social, espiritual, através de ações contínuas e intencionais, almeja também potencializar os fatores de proteção e minimizar os fatores de risco, contribuindo para a construção de ambientes seguros que auxiliam no desenvolvimento infantil saudável. Então, esse trabalho nós também fazemos lá em Nossa Senhora da Glória, né? Não na escola, porque lá a gente ainda não teve acesso às escolas, mas eu sou capelã escolar, as outras meninas que estão comigo também é capelã escolar, que está dentro desse projeto. Os irmãos, se tiverem interesse, podem ser capelães escolares também. Para quê? A capelania escolar, ela é uma porta, é uma estratégia que nós usamos para que possamos alcançar as crianças e também levar para elas, né, um pouco da palavra do Senhor, só que não com Bíblia, nem com essas camisas, Jesus Transforma, que é a nossa farda que nós sempre usamos. Não, na maioria das vezes nós vamos com roupas normais. Se a escola permitir, nós usamos essa identificação, mas na maioria das vezes não é indicado nós estarmos com essa identificação, usando essa blusa, mas lá nós usávamos porque eles não tinham barreira, né, contra isso. Então, nós alcançávamos lá as crianças, nós contávamos histórias para as crianças, mas histórias com base e princípios bíblicos, né? A gente não contava versículos nem nada. Passa aí no próximo slide, vai ter lá. Aí, ó. Isso. Que é a capelania escolar que nós fazíamos lá no povoado em Aparecida, quando estávamos lá. Mas, atualmente em Glória, a gente está só com a capelania hospitalar. A gente está fazendo esse trabalho, só que numa clínica. Então, a gente está trabalhando agora com a capelania hospitalar, mas em breve também faremos a capelania escolar lá em Nossa Senhora da Glória, mas também vamos trabalhar dentro do Viver com o projeto Acolher, que é a casa que eu e Rebeca mora, que é a minha dupla, que é a Casa Acolher, que vai estar também ofertando fazendo trabalho social, né? Eu faço balé, Rebeca faz reforço e Rony Mário, o outro missionário que também está junto com a gente, dá aula de música. Tudo isso vai acontecer, está dentro do planejamento para o ano que vem, para que nós possamos também estar alcançando a comunidade, né, a cidade, e também possamos ser relevantes ali, né? E todos esses projetos estão dentro do Viver. Próximo projeto. Aí, os irmãos estão vendo a Vila Minha Pátria. A Vila Minha Pátria é um projeto que acolhe refugiados, né? Acolhe refugiados de todos os países. E, atualmente, deixa eu pegar aqui, só para eu não me equivocar. Missões Nacionais têm desenvolvido um programa de interiorização para refugiados em parceria com igrejas batistas de todo o Brasil, trabalhando com o programa de interiorização realizado com o apoio de igrejas acolhedoras, que assumirá uma etapa que irá oferecer moradia, alimentação, apoio financeiro e cuidado intencional fora do projeto, em diversas
em diversas cidades que se tornarão um novo lar de famílias refugiadas fora da Vila Minha Pátria. Então, o que é que acontece na Vila Minha Pátria? Os missionários recebem esses refugiados, aí faz todo um trabalho com eles, para que eles possam ser reinseridos na sociedade, estejam aptos a ser reinseridos na sociedade brasileira, né? Como eles vêm de fora, brasileira. E aí o que é que acontece? Em parceria com as igrejas, as igrejas acolhem esses refugiados e ajudam eles, colocando-os em uma casa, dando um suporte inicial para que eles possam se estabilizar no lugar que eles vão estar. Por exemplo, essa igreja vai acolher um casal, uma família de refugiados. Então, esta igreja irá alugar uma casa, vai ajudar eles inicialmente com alimento, para que eles se estruturem, para que essa família se estruture. Quando essa família estiver reestruturada e puder caminhar, então ela vai dar continuidade. Mas, de início, a igreja, a Vila Minha Pátria faz essa parceria com as igrejas para que as igrejas também deem esse apoio para esses refugiados. E o próximo... Aí os irmãos já conhecem um dos, que é a carreta. A carreta já passou por aqui, acredito que... Esse ano ainda, não foi? Esse ano a carreta já esteve por aqui. Os irmãos já conhecem o trabalho da carreta. Novo Sorriso. Estamos aí já com a terceira a caminho, né? Glória a Deus. Posso ouvir um glória? 3 carretas, não é? 3 carretas. Já está abençoando aí o povo. Primeiro começou com os sertanejos. Agora já está aí acredito eu que estava no sul. A outra ainda não sei para onde vai, viu, meus irmãos? A terceira não sei para onde vai, mas ela vai estar aí abençoando também, também abençoando aí os estados aí dentro desse Brasil. Então, e o barco missionário, não sei se os irmãos já ouviram, se dá para ver bem ali, ou já ouviram falar do barco missionário, que são voluntários, né, que vão lá para os ribeirinhos na Amazônia. Eles fazem essas viagens com frequência. Não é sempre, mas tem um período, né, que eles fazem. Eles recrutam esses voluntários para que eles possam estar indo lá e prestando todos esses serviços aí a esses ribeirinhos lá na Amazônia. E está aí. Essa é o Radical Brasil, que dá acesso a todos os outros projetos que eu falei, né? Na qual eu faço parte do Radical Sertanejo através do Radical Brasil, né? Aí a gente tem aí o Radical Amazônia, a gente tem aí o Radical que vai para a Vila Minha Pátria, tem o Radical que vai para a Cristolândia, entendeu? Ah, mas como funciona o Radical? O Radical funciona com você sentindo-se chamado pelo Senhor a a se doar, né, voluntariamente, para estar para estar pregando, para estar servindo ao Senhor a outras pessoas. Muitos podem ter a mesma oportunidade que eu tive, né? Eu fui enviada pelo missionário Sérgio, o missionário Sérgio que me indicou, e eu voltei para trabalhar aqui no meu estado. Mas você pode não ter essa mesma oportunidade que eu tive e vai ser enviado para qualquer outro lugar. Se você for para o Radical, eu vou ser um Radical Cristolândia, então você vai ser direcionado à Cristolândia. Eu vou ser um Radical, quero ir para a Amazônia, então você vai ser direcionado para a Amazônia. E você vai estar lá, doando 1 ano da sua vida para estar pregando o Evangelho integralmente, através da Junta de Missões Nacionais, nesses campos e para essas pessoas. Amém? Então, tem mais algum slide? Acredito que não, né? Isso.
Então, irmãos, eu quero aqui encorajar você, tá? Encorajar você que sente e que tem aí essa chama missionária no seu coração, que sente o desejo de pregar a palavra do Senhor, né? Em projetos de ser um voluntário, assim como eu, assim como muitos missionários. Essa aí essa foto é a equipe de missionários radicais sertanejos, né? A gente estava em Juazeiro, finalizando o PFM, que todo ano tem, é o Plano de Formação Missionária. E aí, todo ano a gente vai para lá. Mas você que sente, né, tem no seu coração esse desejo de pregar a palavra, você pode fazer parte também desse projeto. E, de preferência, venha para o sertão, viu, irmãos? De preferência, venha para o sertão. Irmão, me diga um projeto. Todos são bênçãos, mas venha para o sertão. Eu tenho que puxar a sardinha para o meu, né? Venha para o sertão, venha ser um radical sertanejo, assim como eu, assim como os outros, tá bom? Então, eu estou à disposição dos irmãos. Qualquer dúvida, ou se quiser compartilhar mais, ou conhecer mais sobre tanto o Trabalho em Glória, ou mais informações sobre a Junta de Missões Nacionais. A gente está aí já com inscrições abertas para o Radical Sertanejo. Olha, o Radical Sertanejo. O Radical Sertanejo está com inscrições abertas. Então, você que se sente, tem o desejo, quer conhecer mais sobre, tá? Estou aí à disposição até o final do culto. E depois, só falar com a irmã Carla ou o pastor. E a gente está aí à disposição dos irmãos para qualquer dúvida. E esperando a visita dos irmãos lá, para conhecer, acolher a casa, acolher, né? Ano que vem. E para estar lá com a gente na Rota do Sertão, pregando a palavra em Nossa Senhora da Glória. Amém, irmãos? Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez.